Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar aqui a nossa programação materna, tá? E hoje a gente trouxe um assunto materno um pouquinho diferente do habitual, tá? Mas para entrar aqui no contexto que a gente quer abordar hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os idosos no nosso Brasil, tá? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2030, a população idosa ultrapassará o de crianças até 14 anos. E em 2060, a população brasileira terá 1/3 de idosos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 39% dessa população idosa possui alguma doença crônica e 30% possui duas ou mais doenças. Então, essa mudança no perfil da nossa população vem trazendo uma necessidade de um novo perfil de mãe no nosso país. Nesse sentido, surgem a mãe dos pais, ok? Então, hoje eu trouxe aqui a nossa querida Regina, caracterizada como mãe dos pais, e nesse momento da quarentena, assim como eu, trouxe os pais para a casa dela para cuidar deles. Então, Rê, eu queria que você repartisse essa experiência com a gente. Como que é ser mãe dos pais, né? Como é que foi essa aceitação para eles, para o seu marido? Conta para nós um pouquinho essa experiência materna que você está tendo. Oi, Lu. Eu sempre gostei muito de trabalhar com idoso, né? Trabalhei 12 anos, sou fisioterapeuta, eu trabalhei em São Paulo 12 anos com idosos. E aí eu falava, puxa, eu estou já me preparando para quando chegar a minha vez de cuidar dos meus pais. E aí chegou com essa quarentena, eu moro no interior, meus pais moram em outra cidade, mais interior. Então, meus irmãos em São Paulo, 3 irmãos, então para mim eu, estou mais próxima deles, então quando começou essa quarentena, eu tinha que ficar indo para lá, né, toda semana para dar um auxílio, os vizinhos ajudando, então conversei com os meus irmãos, falei: "Olha, acho que vou conversei com o marido, né, precisa ter diálogo, precisa estar em acordo em casa também para isso, vou trazê-los para minha casa, porque eles estão numa fase, meus pais, meu pai vai fazer 80 anos o mês que vem, minha mãe tem 76, mas uma fase de independência, só que supervisionada, não dá para ficar sozinhos Sei mais bem. tanto tempo. E aí eu conversei com eles e assim, eles sempre ficaram na minha casa. Então, quando eu morava em São Paulo também, eles sempre ficavam na minha casa. Então não foi difícil falar, vem para minha casa, vamos passar juntos a quarentena que vai ser melhor. Eles aceitaram muito rápido e não vou dizer que eles não têm saudade da casa deles, têm muita saudade da casa deles, né? Isso diariamente eles falam. Mas para mim eu gosto disso, né, essa coisa de cuidar, né, eu Uhum. sempre tive, eu tive com o meu sogro, eu tive com a minha sogra, o Alberto tem só uma irmã, e aí ela trabalhava, então eu fiquei cuidando dos 2 na época, até o falecimento. E da minha sogra nós tivemos uma relação tão maravilhosa, tão boa, que ela me chamava de filha. Você é minha filha, né, então foi uma experiência muito boa. Muitas vezes não é fácil, porque eles não obedecem, né, isso o idoso tem, como eles falam, todas as casas são iguais, né, É entendeu? É verdade. como você lidar com uma criança, né, o idoso ele tem os seus costumes, os seus hábitos já estão ali enraizados, então é mais fácil a gente mudar do que querer que eles mudem nessa fase, nessa idade já, porque eles não vão mudar, não adianta. Uhum. Eu já conversei com psicólogos, com psiquiatras, eles não vão mudar, né? Se precisa de uma mudança, tem que ser da nossa parte, porque eles também não vão entender isso.
Na né? Então, verdade, a gente é a parte mais madura, né? Porque o comportamento do idoso é muito parecido com o de uma criança que ainda não tem a maturidade para entender determinadas coisas. O idoso, ele passou dessa fase, mas ele já tem aquilo formado e não vai mudar do jeito que a exatamente. gente quer. Até porque eles são nossos pais, né? Então, na Sim, cabeça deles, a gente tem que obedecer e não eles, não é é verdade? verdade. Funciona assim para você? Mais ou menos assim comigo, né? Você passa pelo a mesma situação que nós. Eu tenho que fazer a minha parte agora, por gratidão. Então é muito gostoso isso. A gente não faz porque é obrigado a fazer. Você não faz porque, senão eu vou morrer cedo porque é um mandamento. Não é isso. A Uhum, gente faz por amor, né? uhum. Porque são meus pais, eles me É, criaram, é, né? O que que nós vamos fazer? Eu é. tenho que cuidar deles agora. Ô, Rê, você fala uma coisa muito interessante, eu queria dar uma ênfase nisso. Uma independência supervisionada. Porque, às vezes, quem cuida do idoso tira a independência, né? Assim, às vezes a gente tem essa tendência a achar que eles não podem fazer mais a própria comida, não pode lavar mais a própria roupa, não pode mais, sei lá, ir a um banheiro sozinho, tudo... esse limite do deixar ser independente, mas supervisionar muito, é uma linha muito tênue, né, Rê? Que faz com que o idoso ainda se sinta útil, ainda se sinta capaz de fazer as suas Exatamente. básicas da vida. Então, a gente não deixa a autoestima deles pior, tá certo? Mas Então, a é gente verdade. cuida porque precisa do cuidado, né? Então, Eu isso falei é outro dia, eu bonitinho, falei, isso é bem pai, legal. então, meu pai aqui, eu falei, pai, ai, que saudade de tomar o seu cafezinho. Então ele vai lá e faz o café, ele já sabe onde estão as coisas. Uhum, Mãe, dá para senhora, eu chamo de senhora, né? Sou das uhum. antigas ainda, senhor, senhora. Mãe, dá para a senhora fazer hoje o almoço aqui comigo? Então, mãe, o pai, você varre o quintal para mim? Porque eu preciso delegar algumas coisas para ele, Perfeito, para eles né? se Porque sentirem úteis, frisar aqui o apoio dos seus irmãos e o apoio do seu marido, porque assim eu vivenciei rotina hospitalar e eu vi algumas mulheres, principalmente mulheres, né, cuidarem das mães internadas em tratamento oncológico, que é um tratamento longo, tal, e aí os maridos se afastavam, tinha discórdias familiares. Quão importante é a gente ter esse trabalho em equipe, né, Rê? Assim, você falou do meu marido, do seu marido, aliás, é a vivência que eu tenho com o meu marido também, quando eu saio, eu estou uhum. dando aula, é ele que organiza a comida do meu pai, ou leva no médico para mim. Quão importante é esse trabalho em equipe, né, Rê? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, a gente casa e a gente forma uma equipe de 2 Exatamente. Que cuida dos que filhos e depois cuida dos pais. exatamente, cuida dos É. filhos, cuida dos pais, e assim nós vamos vivendo, mas a gente é uma equipe de 2 Uhum, e para você ganhar, você tem que estar essa equipe tem que estar em acordo, uhum. porque senão não vai dar É certo. um time, né? É um time, exatamente. É. Então, se eu preciso de alguma coisa, que nem meu irmão veio aqui hoje visitar meus pais, fica de longe, mas eles vêm sempre Uhum. e a gente conversa muito, né? Eu Uhum, converso muito com eles, gente, não tá legal isso, eu preciso de ajuda, olha, eu preciso que vocês conversem com o pai, com a mãe sobre tal coisa. É, por exemplo, minha mãe estava fazendo uma coisa aqui que eu não gostei, aí pedi para o meu irmão, então ele uhum, conversou com ela e não, tudo bem. A Regina já tinha falado comigo, eu sei, eu não posso fazer isso, uhum, entendeu? Então tá muito gostoso isso, essa uhum. proximidade com os meus irmãos e a gente nesse acordo agora para todo mundo querer o bem dos nossos pais, né? Porque a gente não sabe até quando. É verdade. Então, a gente precisa cuidar, né? Precisa cuidar e isso vai refletir nos nossos filhos, Lu, Tenho porque o que certeza. a gente faz
nós somos espelho para os nossos Uhum, filhos, uhum, né? Então, por exemplo, a Bárbara, o que ela viu, o amor que ela teve pela avó, que já faleceu, já vai fazer 4 anos, mas é algo que ela vivencia até hoje. Ela uhum. chora a falta da avó, mas a gente fez isso na vida dela. É Essa é verdade, sua avó, é né? Então verdade. você vai amar, é assim que tem que ser. Ela viu o quanto nós nos doamos para cuidar da avó e do vô. Então, isso passa para os nossos filhos, e isso É é muito verdade. importante para aqueles que estão ao nosso redor, porque o que a gente vê hoje, muitos filhos não querem nem ouvir falar de quando os seus pais vão ficar velhos, como é que vai Uhum, ser, uhum, né? Eu vi muita discussão de filhos, então eu não quero isso para os meus irmãos, né, para mim. uhum, Então, nós estamos tentando, a gente erra, né, uhum. nós não somos perfeitos, Erra é aqui, claro. corrige ali, erra aqui, corrige ali. Exatamente. Amanhã Mas faz assim, diferente. a gente não levanta a voz de Hum, jeito nenhum, jamais com eles, e tenta fazer aquilo que eles gostam, né. uhum. Alimentação, depois desse problema que meu pai passou, tive que mudar a alimentação, até você foi a minha doutora, né, a Nutri, que me ajudou bastante, então, eu não sei se isso eles vão ter lá sozinhos, entendeu. Como é Uhum. que vai ser a vida depois da É. quarentena deles, não sei. É. Na verdade, para a gente encerrar, uma última pergunta. Esse cuidado supervisionado, essa independência supervisionada, vamos usar esse termo que eu adorei, ela é complicada fazer de longe, né? Porque Muito. tenho as medicações. Então, essas medicações, às vezes, esquece que já tomou e quer tomar de novo, ou então acha que já tomou e daí não toma. Então, a gente tem que ser muito criativo em como a gente vai organizar isso, sem tirar essa independência deles, né? Sim, Então, só para a gente encerrar, uma última pergunta. Você acha que a sociedade está preparada para ser mãe dos pais, ou pais dos pais, né? eu acho que nunca estamos, Uhum, mesmo porque eu falo, quando eu via os meus pacientes idosos, né, com problemas de saúde, com a intervenção médica ou dos filhos, então eu falava: "Vai comigo, eu vou estar preparada". Não estou. No livro de Tiago 4:13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. uhum. O que é a sua vida? Né? Então a gente não sabe o amanhã, Quem mas diria a que gente hoje a pode gente se estaria preparar. vivendo isso, né? Todo mundo dentro Exatamente. das casas por causa de uma pandemia, Toda uma nação, né? Nós estamos né? no mundo Uhum. vivendo, a gente nunca imaginou isso. Meus pais ficam falando o tempo todo isso, seu pai também deve falar. Então a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente pode tentar se preparar com todas as informações que hoje nós temos, que eles não tiveram. É. Mas não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo. Se a gente levar com eles, sim, a gente se diverte com eles, porque eles falam mil coisas, tudo Tudo repetido, de novo, mas a é gente verdade. se diverte, entendeu? É. Então Eu tentar acho que é fazer uma a experiência. Você não vida tem mais criança, né? Mas eu tenho criança. é Eu vejo que os meus filhos eles gostam de conviver com os avós, entendeu? Então você tem toda a razão quando você fala que a gente constrói isso na vida dos nossos filhos. Então eu acho sim, que é uma oportunidade única. A gente deve ver isso, o cuidar dos pais, não como um peso, mas como uma oportunidade de plantar uma exatamente. semente, de gerar um princípio na vida dos nossos filhos, ok? Eu acho que a gente pode encerrar com essa mensagem. O cuidar dos pais não é um peso, mas é uma oportunidade que nós temos, primeiro, de fazer obras da nossa fé, no que está escrito no mesmo livro que você Exatamente. leu agora, de Tiago, e de plantar essa semente no coração dos nossos filhos que a gente vai deixar para as próximas gerações.